Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Deus, do Senhor dos exércitos, que se assentava acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. Eusá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com salteros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Amém? Gostaria que vocês estendessem a mão para aqui para frente. Senhor Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti, Senhor. Pai, que não venha ser mais eu a falar aqui, mas o Teu Espírito, Pai. Senhor, usa-me, Pai, como Tu nunca usou, Pai. Toma minha vida em Tuas mãos, Pai, que o Teu povo possa sair daqui entendendo o que o Senhor quer deles hoje, Pai. Senhor, é o que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Deus colocou algumas coisas no meu coração com relação a esse texto. Eu já ouvi algumas pessoas pregarem, falarem sobre Uzá, porque Uzá, ele não era digno, ele não podia, ele falar. Só que Deus não falou quanto a Uzá no meu coração. Apesar que Uzá,
ele era filho de Abinadab, a arca estava na casa dele, ele sabia que não poderia colocar a mão na arca, não poderia, mas Deus não falou isso no meu coração, Deus não me ministrou no meu coração com relação a usar. Deus ministrou no meu coração, e aí entra o tema da pregação. Deus ministrou no meu coração estrutura para carregar a presença de Deus. A arca nessa época, a presença de Deus estava ali naquela arca. Hoje a presença de Deus está dentro de nós, e Deus essa noite quer ministrar ao nosso coração qual é a estrutura que a gente tem feito e preparado para carregar a presença dele. Amém? E Davi, ele preparou tudo. Quando a arca estava na terra dos filisteus, porque eles tinham roubado a arca. Só que nessa época já não estava mais, porque Davi guerreou, Davi conquistou a arca, estava na casa de Abinadab. E Davi, ele foi conquistando as cidades, só que chegou um momento, Davi parou e pensou e desejou ter a arca do Senhor perto dele, desejou ter a presença de Deus perto dele. E Davi montou toda uma estrutura para trazer a presença de Deus, para trazer a arca do Senhor para perto dele. Davi fez tudo certo. Davi preparou, você fica imaginando, Davi era um rei. Tudo que Davi fazia para o Senhor era com excelência. Tudo que Davi fazia para Deus era o melhor. Davi não fazia nada de qualquer jeito para Deus. Davi fazia tudo com excelência. Tudo que ele preparou, a palavra de Deus diz que ele preparou um carro novo. Eu acredito que foi o melhor carro. Carros de boi, assim, ele pegou os melhores bois, né, pastor? Não foi qualquer um. Davi não botou um boi velho para carregar a arca, não, porque tudo que Davi fazia para o Senhor era o melhor. Davi, ele preparou toda a estrutura, ele montou carros de boi, ele preparou os instrumentos, porque era motivo de alegria trazer a arca para perto dele. Davi estava feliz, Davi estava alegre, então Davi queria mostrar, Davi montou tudo. Só que uma coisa que Deus ministrou no meu coração: a gente não atrai a presença de Deus com isso tudo, com toda essa estrutura. A gente não atrai a presença de Deus para as nossas vidas com festas, com coisas luxuosas. Não. A gente atrai a presença de Deus com choro, com lágrima, com sacrifício. Se você quer ter a presença de Deus, dobra o teu joelho no chão, sabe? Clama ao Senhor, chora, se derrama, abre o teu coração para Deus. E Davi, Davi não entendeu isso. Davi preparou tudo o melhor. E aqueles homens e Davi, eles saíram dali, da casa de Abinadab, feliz, dançando, louvando ao Senhor. Só que no meio do caminho, os bois tropeçam, e Uzá, com boa intenção, Uzá não estava errado, Uzá teve boa intenção, Uzá só amparou para que a arca não caísse no chão, e com boa intenção, Uzá tocou na arca, tocou na presença, e Deus ali matou Uzá. E Davi naquele momento, Davi ficou com medo. E Davi preferiu mandar a arca para a casa de Obed-edom. Davi preferiu levar a presença de Deus para outro lugar, porque ele temeu ali. Ele ficou triste pela morte de Uzá. Uma das versões na nova tradução de hoje fala que Davi
ficou com medo, Davi ficou triste e com medo. Por isso que ele preferiu que a arca fosse para a casa de Obed-edom. E Davi ali passou 3 meses. Eu acredito, igreja, que Davi tenha ficado triste, porque você imagina, você monta toda uma estrutura, você se alegra, você vai, sabe, toda a cidade sabe que você está trazendo a arca, e de repente acontece isso. Davi, eu acredito, a palavra de Deus não diz isso, mas eu acredito que tenha sido os piores 3 meses da vida de Davi, porque ele ficou triste, só que ali Davi começou a entender que para trazer a presença de Deus para perto dele não era de qualquer jeito. Davi começou a entender que não é de qualquer maneira. Muitas das vezes a gente tá certo, tá fazendo tudo certo. Você não mata, não rouba, não adultera, você vem para a igreja, você está fazendo tudo certo. Só que você está fazendo do teu jeito. E para a gente ter a presença de Deus não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. E Davi entendeu isso. Davi, quando ele ouve dizer que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada só pelo fato da arca estar lá dentro, a presença de Deus estava dentro da casa de Obed-edom. E Davi ali decide fazer tudo diferente. Davi decide mudar a estrutura. Davi decide mudar os planos dele. Se antes ele trouxe a arca em carros de boi, agora ele decidiu fazer diferente. Sabe por quê, igreja? Carro de boi não carrega a presença de Deus. Não carrega carros de boi. Não suporta. A estrutura de carro de boi não suporta a presença de Deus. E Davi resolve fazer diferente. Davi chama os sacerdotes. Não que antes não tinha os sacerdotes, tinha. Só que a arca estava em cima do carro de boi. Só que agora Davi, ele muda tudo. Davi agora decide fazer do jeito que Deus quer. Não é assim nas nossas vidas? A gente quer a presença de Deus, a gente quer ter mais de Deus, só que a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer, eu ir para a igreja toda terça, quinta, domingo de manhã, sábado, não, isso é muita coisa, não, é do meu jeito. Às vezes, não, vou ficar em casa, vou assistir o culto online. Ou Deus fala para você assim, obedece, sabe, para de pecar. E você não, a gente quer sempre fazer do nosso jeito. A gente quer sempre fazer o que a gente quer e nunca o que Deus quer. Não é fácil, igreja, fazer o que Deus quer. Não é fácil obedecer. Mas para ter a presença de Deus, a gente precisa obedecer. Para ter a presença de Deus, a gente precisa ser sensível à voz do Senhor e ouvir Ele. Não é só escutar, não. Ontem a pastora Dani estava pregando aqui, falando sobre Paulo. E o pastor Alexandre também pregou quinta. Paulo, quando ele viu Jesus e que ele caiu por terra, Paulo, a palavra de Deus é bem clara e fala que os homens que estavam com Paulo escutavam a voz, mas não viam. Escutar, todo mundo escuta. Agora ouvir e obedecer são poucos. E Davi fez diferente. Davi prepara tudo. Davi separa os sacerdotes e faz diferente. Os sacerdotes agora foram na casa de Obed-edom. Toda aquela estrutura de instrumentos, de festa, estava junto. Todo louvor, Davi prepara tudo, os levitas, tudo era o melhor.
E agora eram os sacerdotes. Os sacerdotes carregavam a arca aqui. Não tinha mais carro de boi, não tinha mais. Davi entendeu que para carregar a presença de Deus, ele precisava de sacerdotes, homens falhos, homens iguais a ele, homens que não tinham diferença, não eram melhores, mas eram homens que pagavam preço, eram homens que se consagravam para carregar a presença de Deus. Igreja, a gente tem que entender isso. Não é de qualquer jeito que você carrega a presença de Deus. Às vezes a pessoa vem para a igreja e quer falar com A, com B seus problemas, mas não vem no sacerdote, que é ele que paga o preço. É ele que carrega a arca do Senhor no ombro. E aqueles homens carregavam a arca no ombro. E a palavra de Deus diz que eles davam 6 passos e sacrificavam ao Senhor. Mas vocês imaginam, estudando um pouco, eu descobri que é 16 quilômetros que eles andaram da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Vocês imaginem 16 quilômetros, aqueles sacerdotes carregando a arca no ombro. E cada um tinha sua função, cada um tinha o seu lugar específico. Os levitas, eles adoravam, eles tocavam os instrumentos, eles tinham a função de alegrar o povo. Os sacerdotes, a função deles era carregar a arca, a presença de Deus. Davi ia na frente dançando, Davi ia na frente se alegrando, mas Davi entendeu que para carregar a presença de Deus precisava sacrificar. Não é de qualquer jeito, igreja. Não é de qualquer jeito. Se tem uma coisa para você guardar hoje no teu coração, guarda isso. Não é de qualquer jeito que a gente carrega a presença de Deus. Não é do teu jeito. O que mais Deus falou no meu coração foi que Davi, a primeira vez que Davi tentou trazer a arca, estava tudo certo. Tudo certo. Não tinha nada errado. Só que a presença de Deus não anda em carros de boi. Se naquela época a presença de Deus não andava em carros de boi, imagine hoje que Jesus morreu na cruz para que dentro de nós habitasse a presença de Deus. Hoje nós somos a arca, nós carregamos a presença de Deus. Olha a responsabilidade, igreja. Dentro de você há a presença de Deus. Não é do jeito que você quer. Qual é a estrutura que você tem montado para atrair a presença de Deus para você, para a tua casa, para a tua família? Qual é a estrutura? Será que a estrutura tua é tua estratégia humana? Será que você, ainda que você esteja fazendo tudo certo, será que o teu coração verdadeiramente está voltado para a presença de Deus? Amém, igreja? E Davi, ele entendeu que para trazer a presença de Deus, ele precisava sacrificar. Ele precisava dar mais dele. Ele precisava mudar a estratégia, mudar o método. E assim eles foram por 16 quilômetros. Eles andavam, davam 6 passos e sacrificavam ao Senhor com alegria, cada um na sua função. Amém, igreja? Hoje Deus quer saber qual é o sacrifício. Qual é o sacrifício que você precisa fazer, oferecer ao teu Deus?
que você precisa até mesmo renunciar para ter mais a presença de Deus? Será que você precisa renunciar ao pecado? Ou as tuas vontades, o teu eu? Qual é o sacrifício que nessa noite você vai oferecer para o teu Senhor, para o teu Deus? Não é de qualquer jeito, igreja. Deus, quando eu estudava sobre isso, eu lendo a palavra de Deus, Deus falava muito no meu coração sobre isso. Deus falava para mim: Deise, tu quer mais de mim? Se sacrifica. E olha, igreja, que eu estou aqui todos os cultos. Estou aqui todos os cultos, então eu posso falar com propriedade. Tudo na igreja eu estou envolvida. Aí vocês vão falar: mas você é pastora, esposa do pastor Alexandre, você tem que estar. Sim, eu também penso assim, eu tenho que estar. Mas é o meu sacrifício. E mesmo assim, Deus ministrou no meu coração: Deise, eu quero mais de ti. Você está fazendo tudo certo, mas eu quero mais de ti. Essa noite é isso que Deus quer da igreja. Mais. Sabe, ainda que você tá no caminho certo, não tem nada errado, mas Deus quer mais. Deus quer que hoje você, sabe, que você para e pensa, muda a tua estrutura. Se antes era uma, muda agora, a partir de hoje, a tua estrutura, para que a presença de Deus venha sobre a tua vida, para que a glória de Deus desça sobre a tua vida. Você precisa mudar a tua estrutura. Talvez você é aquela pessoa sensível, o qual o pastor não pode falar nada, não pode, que você muda isso, muda, sabe? Ouve a Deus, ouve o que Deus está falando com você essa noite. Deus está falando: igreja, quer mais de mim? Quer que a minha glória desça sobre a tua vida? Se sacrifica. A presença de Deus a gente só atrai com sacrifício. Só com sacrifício. Amém? Vamos voltar ao texto, Mateus, Samuel 6, 10, versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-a levar de Obed-edom o geteu. Isso aqui, igreja, Davi, como eu falei, ele mandou a arca para a casa de Obed-edom, porque ele não quis, ele ficou triste. Será que hoje hoje os sacerdotes que carregavam a arca, hoje somos nós? Será que você não está deixando de cumprir o seu papel como sacerdote da tua casa? Aí você: pastora, minha casa está uma confusão, minha casa está um tumulto. Mas será que não é porque você não tem agido como sacerdote dentro da tua casa? Você hoje não tem se sacrificado como aqueles sacerdotes para trazer a presença de Deus para dentro da tua casa? Hoje nós precisamos aprender que para ter a presença de Deus dentro da nossa casa, para ter a presença de Deus dentro de nós, nós precisamos sacrificar. E não fazer como Davi nesse momento. Davi nesse momento, ele preferiu mandar a arca para a casa de Obed-edom com medo. Davi ficou com medo e triste, porque Uzá morreu. Amém, igreja? Versículo 11. Ficou a arca do Senhor
em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi mudou toda a estrutura, tudo. Davi fez tudo diferente como ele fez da primeira vez. Pode continuar, Mateus. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. Pode continuar, Mateus, versículo. Introduziu a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Davi, quando ele entra na cidade dele, Davi muito alegre, Davi muito feliz, Davi dançando, e Davi foi, e Mical, esposa dele, olha aquilo, e Mical repudia aquilo, porque ela olha para ele e vê ele um rei despido, um rei dançando no meio do povo, um rei, sabe, todo sujo no meio do povo. Como? Só que Davi não ligou para aquilo, não. Sabe por que, igreja, Davi não ligou para aquilo? Porque Davi, naquele momento, Davi era vaso. Vaso não precisa ter honra. Sabe por quê? Porque vaso só carrega a glória de Deus. Nós precisamos disso. Você não precisa ligar para o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa vai falar de você. E ela é louca agora, está na igreja. E os julgamentos, não esquenta com isso, igreja. Só se preocupe em carregar a presença de Deus dentro de você. Só se preocupa com isso, em carregar a presença de Deus dentro de você. Foi essa a preocupação de Davi somente. Davi nem ligou. Eu acredito que naquele momento Davi olhou para Mical, sabe, nem ligou. E Davi continuou dançando até entrar na tenda que ele armou para que a presença de Deus estivesse ali dentro. E essa noite, Deus quer saber, igreja, de nós. Eu falo nós porque eu me incluo também nessa palavra. Qual é o teu sacrifício? O que você pode oferecer para Ele a partir de hoje, para que a presença de Deus a presença de Deus venha cada vez mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho? O que você pode sacrificar hoje? Não estou falando em finanças não, igreja. Não estou falando de dinheiro. O pastor não vai pedir oferta. Não estou falando disso. Eu estou falando você, o teu sacrifício aqui dentro. De repente o teu sacrifício é abrir mão de alguma coisa. Alguma coisa que vai te custar muito. Mas emocionalmente. E Deus hoje manda perguntar também: qual é a estrutura que você tem montado
para a presença dele estar dentro de você? Qual é a estrutura que você tem montado para a presença dele estar dentro da tua casa? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente busca aqui, tal, é uma maravilha, mas quando a gente chega dentro da nossa casa, basta um lenço cair no chão e a gente perde tudo que recebeu aqui no culto. É a estrutura. Qual é a tua estrutura? Hoje Deus quer saber a tua estrutura emocional. Qual é a tua estrutura, igreja? O que você tem preparado? Quando você vem para a igreja, como que você se prepara em casa? Como que você fica em casa? Qual é a estrutura que você tem preparada para ter a presença de Deus? Esse texto me impactou muito, porque eu já vi alguns pregadores falarem sobre usar, mas Deus me chamou a atenção sobre isso. Se tem uma coisa, já estou terminando, igreja, se tem uma coisa que hoje, vocês podem sair daqui hoje pensando, guardar no teu coração: será que o que eu tenho feito tem sido o melhor para o meu Deus? Será que o que eu tenho feito tem sido meu sacrifício para o meu Deus mesmo? Ou será que eu não estou botando a presença dele em carros de boi? Será que eu não estou botando a presença dele ali de lado às vezes, em carros de boi? É isso que Deus ministrou no meu coração. Essa palavra é sobre estrutura e sacrifício. A presença de Deus, igreja, a gente não atrai de outra maneira. A presença de Deus, a gente não atrai de outro jeito, senão por sacrifícios, senão por choro, com lágrimas, buscando a Ele dia e noite, mudando as nossas estruturas, mudando os nossos métodos. Sabe, tem pessoas que vêm para a igreja e traz as coisas do mundo e quer, sabe, usar aqueles métodos mundanos. Não, assim você não vai trazer a presença de Deus. Ainda que você tenha boa intenção, ainda que você deseje a presença de Deus, muda os teus métodos, muda a tua estrutura, sacrifique, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e